Olá, você está aqui no Palavra do Especialista da Ativo Investimentos. Eu sou Héctor Sanches e hoje a gente vai conversar aí sobre uma mudança de perspectiva no cenário aqui da casa. Alteramos a Selic, alteramos a inflação. O que é que vem pela frente e quais implicações disso? Olá pessoal, como vocês já sabem, nós alteramos o nosso cenário, a nossa perspectiva aí para a Selic de 2020 e de 2021, fruto de uma alteração na inflação, o IPCA, tanto de 2020 quanto de 2021. Na sexta-feira passada, nós tivemos o acesso, foi conhecido aí o IPCA 15 do mês de julho. Uma surpresa sobremaneira. Era esperado aí um avanço de 0,50, 0,56, como era o nosso caso, e o resultado foi 0,30. Uma surpresa grande no headline, o chamado headline, ou seja, a agregação total, foi uma surpresa grande, mas não foi só na agregação total, porque ela poderia estar ocultando algum movimento único, concentrado. Gasolina caiu, não é o caso. Gasolina caiu 26 pontos e concentrou todo o desvio. Não foi o caso. O que aconteceu foram surpresas dispersas, os núcleos caindo, ou seja, denotando uma fraqueza da atividade. Por que eu coloquei os núcleos para falar da fraqueza da atividade? Porque o núcleo ele vai dar a tendência, ele vai dar o sentido, ele vai dar como é que está o comportamento estrutural da inflação. E a inflação refletindo a atividade, expurgando exatamente esses outliers, esses caras fora da curva que podem gerar distorções na análise. Então houve sim também uma surpresa nos núcleos, uma surpresa no headline, denotando que a economia está mais fraca do que se encontrava. As vésperas da reunião do Copom, que vai ocorrer agora no início de agosto, acabou se tornando inevitável. Nós tínhamos o call de que a Selic ficaria estável e agora torna-se inevitável, com tamanha surpresa, um novo afrouxamento de 0,25, isso na nossa avaliação, conduzindo a taxa básica de juros da economia de 2,25 para 2, patamar no qual nós projetamos deverá permanecer até o final de 2021. Isso por quê? Porque nesse momento, se não fosse esse IPCA 15, nós não teríamos migrado para esse corte de 25. Porque hoje o Banco Central ele conduz a Selic com a meta de inflação para 2021. Existe uma defasagem na transmissão da política monetária de cerca de 3 a 4 trimestres. Ou seja, se a meta é para o ano fechado de 21, hoje a gente tem uma incerteza gigantesca com relação ao comportamento da atividade. Se a defasagem é de 3 a 4 trimestres, o que eu faço agora, eu poderia fazer no final do ano, com uma certeza maior, e obter os mesmos ganhos, ou pelo menos muito próximo disso, os mesmos ganhos de inflação para 2021, o que se torna uma opcionalidade para o Banco Central, e essa é a nossa avaliação. Chegando lá no final do ano, aí o que a gente avalia é uma retomada, e a gente já abordou isso em outros vídeos, da atividade, não é uma explosão, é uma retomada gradual, e aí ano que vem a gente deve ter a convergência das expectativas, ou pelo menos uma parte disso, o que torna aceitável a manutenção dos juros a 2%. Além disso, a gente tem um outro risco, que é o juros começar a se tornar contraproducente de um patamar. O patamar no qual a Selic pode ser conduzida ficar contraproducente, ou seja, um corte de juros não gerar um estímulo e sim um desestímulo por elevação de volatilidade e outros fatores, que é o caso do Effective Lower Bound, que seria um limite efetivo mínimo que a taxa de juros pode ser conduzida e ele é não observável, o que torna ainda mais arriscado uma condução mais extrema para cortes mais extremos, até mesmo porque os juros ele só tem 200 pontos para ser afrouxado, o que significa que o ganho ele é limitado, mesmo que a gente vá até o zero, por isso a gente tem esse 2% flat até o ano que vem. Então a surpresa que eu falei do IPCA 15 fez com que o meu IPCA desse ano fosse revisado de 1,1 para 1,0, ou seja, nós não precisamos ir na hiperinflação para encontrar uma taxa de um mês de 1%.
e a gente está falando que essa crise fez com que a nossa taxa do ano seja 1%. E essa a nossa nova projeção. E aí, por inércia, né, como vocês sabem, muitos contratos são reajustados pela inflação, seu salário provavelmente ele tem o dissídio ali, uma parte da inflação, e aí por inércia, com baixa aqui, baixo 2021, a gente passa de 3,3 para 3,2. E aí essa deslocada da inflação faz com que a gente desloque os juros para baixo e mantenha ele low for long, baixo durante um tempo muito amplo. Isso tem implicação para investimentos de curtíssimo prazo, mas para os investimentos de longo prazo continua tudo ok. As taxas elas continuam com uma remuneração elevada. Você que estiver buscando o seu investimento, aí queria fazer um investimento de 5, de 10 anos e as taxas estão só 2%. Não significa isso. Nós temos taxas muito mais amplas, chegam a 6%, chegam a 7%. Não tem problema nesse quesito, a remuneração ainda não chegou nesse patamar e a perspectiva é de que não chegue, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, espalhe aí o conhecimento, espalhe a Ativa, você que é cliente da Ativa, amplifique isso, busque seu assessor, busque nossos relatórios, nós temos blog, nós temos Twitter, Instagram, vamos fazer essa integração, nós temos o tempo todo em atendimento, procure a Ativa, conte sempre conosco.